que são o Adalberto Silvestre e a Thaís Barbosa. Estou puxando eles aqui de volta. Boa noite, gente. Como vocês estão? Olha, eu acho que a Tera gosta dessa turma juntos, todos juntos, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu adoro vocês, então não tem nem o que dizer. É um prazerzão, viu? Prazerzão. Pena que a gente não está perto, né? Para fazer uma rodada pessoalmente, um vinho, né? Falar sobre marketing, Não, mas vai ter que rolar, tem que rolar agora, pelo amor, rolar, não. Né? Agora eu tomei vacina, gente. Agora eu vou. Agora eu vou sair. Mas tá tranquilo. Vocês estão bem? Bacana demais ver vocês, viu, Thaís, Adalberto? Gente, e a Rebeca também, né, Rebeca? Pô. Olha, nesse segundo momento agora vai ser o seguinte, a gente tem algumas perguntas já puxando um pouco dos aprendizados que a gente teve, né, no primeiro bloco. A gente vai continuar falando sobre modelos de distribuição de um produto. Então, a ideia é tentar trazer um pouco mais para o prático, para o prático não, né? Trazer um pouco de experiências, cases de vocês, sobre essa parte de canais e tirar algumas dúvidas aqui que o pessoal deixou no Slido. Pessoal, se vocês ainda têm dúvidas, ainda dá tempo de mandar para os experts, é só acessar lá o sli.do e colocar o código lá, MKT dia 3. Deixem as perguntas e a gente vai trazer agora nessa próxima horinha aí, nessa roda de conversa. E aí, para deixar bem dinâmico aqui, eu acho que vou trazer uma pergunta para cada um, e aí cada um vai respondendo e cada um dá a sua percepção sobre esse assunto. Vou começar com a Thaís, e aí queria pedir para você, né, Thaís, dar o seu boa noite, se apresentar também, contar um pouquinho da sua trajetória, e começar com a pergunta seguinte: como ter um olhar criterioso para a gestão de ferramentas? Então, a gente entendeu, o Anderson apresentou vários canais possíveis, várias ferramentas. Como eu decido o que eu vou escolher para usar e o que eu vou até começar a aprender mesmo, né? Que é um desafio para quem está começando na área. Beleza. Vou me apresentar, então. Eu sou Thaís Barbosa, eu tenho 28 anos, tenho 11 anos de experiência, né? Em growth, em marketing, eu coloco tudo junto porque a gente sempre olha para crescimento e daí hoje a gente chama de growth, né? Mas tem muita gente aí que já fazia growth antes de mesmo saber o nome desse negócio, se era de comer, se era de ver, o que era, né? Então o pessoal já fazia isso e eu me intitulo essa pessoa. Sempre pensei no crescimento e sair um pouco da caixa, assim, pensar muito no negócio. Eu sou publicitária, sou formada em publicidade e propaganda, estou finalizando a minha pós em BI MBA, que é Business Analytics e Business Intelligence. Sou especialista em Ads, sou especialista em Web Analytics e tenho a formação, né, em T, essa formação em T aí que o pessoal tanto fala, o que é Outshape e tudo mais. E daí, falando um pouco da formação em T, eu acho que é muito essa questão também da gente olhar o que a gente vai usar e o que a gente vai fazer. E eu acho que a carreira e ferramentas a gente tem que olhar de uma forma bem cuidadosa e criteriosa. Mas antes, deixa eu só falar um pouco, assim, de como é a Thaís, né, olhando assim, porque tem gente que, só para ficar mais acessível, né, então eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, no fundo tem uma parede branca, um espelho, e eu tô com um blazer branco e uma blusa preta. E tô de trança também, tranças longas. Bom, vamos lá. Em questão das ferramentas, né? Tanta coisa, tanta ferramenta, tanto que nem o Anderson estava falando ali, é tanto framework, né, que a gente tem para usar, que às vezes a gente se embanana. E uma coisa que eu sempre falo presta muita atenção do que tu precisa. A tua base, né? Tu tem que construir uma casa. Como é que tu constrói essa casa? Tu começa pela base. Tu não começa pelo topo. Né? Tu começa pela base. E a base, ela tem que estar bem estruturada para te pensar em outras ferramentas, para te pensar em coisas mais elaboradas, em frameworks mais elaborados. Então, pensa sempre, olha para a tua base. O que tu tem? O que tu precisa para fazer um anúncio, por exemplo? Vamos começar pelo anúncio, né? O que eu preciso? Eu preciso de pixel, eu preciso do Analytics instalado, né? Para poder olhar esses dados e visualizar tudo isso. Eu preciso do pixel de tag, de remarketing, de tag instalada. Eu preciso, antes de tudo isso, né? De olhar para a questão do anúncio. Será que eu estou preparado hoje para fazer anúncios? O ambiente, né, que eu vou receber isso está preparado? E aí eu já falei algumas ferramentas.
né? Eu já falei do Analytics, já falei da questão do Pixel, já falei, quando a gente olha para o site, né, quer fazer uma análise mais quantitativa, tem Hotjar, entre outras ferramentas de heatmaps, mas o que tu precisa hoje? Analisa o teu ambiente. A tua empresa ela tem um ambiente favorável? Então, se ela não tem, estrutura isso, primeiro. Depois, ok, beleza, estou pronto eu estou com o MVP ali, consigo fazer a tração de tudo isso. Ah, ok, por onde eu começo? Eu sempre falo, tanto para ferramentas quanto para canais de aquisição, utilizar algum framework, né? E eu trago muito Bullseye, eu utilizo muito Bullseye, que é tu categorizar, saber por onde tu vai iniciar. E quando a gente fala em ferramentas, tem que fazer sentido o uso dessas ferramentas. Por exemplo, se lá no teu Bullseye deu que um dos 3 canais de aquisição que tu vai iniciar é o SEO, por exemplo, poxa, então eu vou olhar para ferramentas de SEO, né? Então eu vou olhar lá para o SEMrush, por exemplo, né, para fazer o acompanhamento do meu projeto e dos concorrentes. Eu posso olhar para a SimilarWeb, posso olhar para diversas outras ferramentas que envolvem a minha estratégia, né? Outras ferramentas que entram nessa questão de gestão, né? Gestão de tarefas, gestão de projetos. Isso entra no básico, né? Onde você vai fazer a gestão de tudo isso? Gestão dessa tarefa, gestão da priorização, né? Então, eu sempre falo para a gente observar muito o que é o teu momento. Eu estou precisando agora de uma ferramenta para esse canal, então eu vou olhar para esse canal. Porque se tu for pensar, a gente tem muita coisa, né? Vou usar, muito bem, exatamente. Tem aqueles 3 canais prioritários ali, que é importante tu entender que tem que girar em torno de alguma coisa. Então, prioriza, cria pequenas priorizações para não te perder nesse caminho. E eu falo isso também em relação à carreira. Cria priorizações da tua carreira, porque tu nunca vai conseguir ter o T perfeito, né? O T longo, que a gente chama. Meu Deus, sei um monte de coisa, sou especialista em 2, 3, 4 e sei um monte de coisa. É impossível, somos seres humanos. Tem muita informação aí no mercado e é assim, vai fazendo, vai experimentando, vai conhecendo, vai ampliando. Para mim, eu acho que é esse o esquema. Maravilha, obrigada, Thaís, arrasou. Adalberto, seja bem-vindo, que bom te ter aqui. Queria que você começasse também se apresentando e respondendo uma pergunta dupla aqui que trouxeram. Uma pergunta é sobre o que é tráfego, se você puder trazer um resuminho do que é tráfego, e a outra já emendando qual a importância de entender os canais em que minha persona está e quer ser encontrada, que é um pouco do que o Anderson já falou, né? Por que isso é tão importante, né? Não abordar a pessoa em qualquer canal que eu quiser, mas sim no canal que ela quer. Muito legal a pergunta. Bom, eu sou Adalberto Silvestre, deixa eu fazer minha autodescrição primeiro. Eu sou negro, o espaço que eu estou aqui é um espaço aqui do meu prédio, então é um espaço grande, aberto, com uma mesa de sinuca atrás. Eu estou com uma camisa social azul e um colete preto, ou seja, hoje eu estou meio Faria Limer. Total. E aí, né, bom, falando um pouquinho de mim, hoje eu trabalho na NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa de tecnologia, nós somos uma das maiores empresas do mundo hoje. Minha formação é marketing, na verdade eu me formei em publicidade na FMU, tenho MBA de Business Intelligence pela FIAP e finalizei o mestrado agora na FGV de administração, focado muito no estudo na parte de inovação e estratégia, né? Fiz alguns cursos fora do Brasil, fiz curso em Yale, Harvard, Yale Business School na Espanha, Technion, alguns foram online, outros presenciais. E assim, tem uma experiência bem abrangente, assim, passei por várias áreas diferentes, então CRM, digital, e-commerce, enfim, consultoria, tive experiência fora do Brasil também. E aí, falando um pouquinho dessa pergunta, bem interessante, né? A primeira pergunta era sobre o que é tráfego, é isso? Então, o tráfego é uma coisa bem simples, né? Por exemplo, se eu estou falando de site, tráfego é como se eu falasse as pessoas que estão acessando o meu site, esse é o tráfego. Isso vale para tudo, né? Aplicativo, etc. Então, quando eu falo de tráfego, eu estou falando de pessoas que estão querendo acessar uma página, um aplicativo. Tráfego é isso. Tá? E a segunda pergunta é relacionada a como pensar em canais, é isso, né?
Isso é uma pergunta, na verdade, fundamental e é a mãe de todo, devia ser a mãe da estratégia, né? Porque no final das contas a gente precisa pensar no cliente. Então, quando a gente pensa no cliente, porque a gente, no mercado, quando a gente fala, a gente pensa muito na visão da empresa. E a gente esquece que, na verdade, a gente tem que verter essa visão na minha percepção, né? A gente tem que olhar com o olhar do cliente. Onde o cliente está? Aí eu vou pegar um exemplo. Assim, tem uma ferramenta no mercado que chama ComScore, que ela dá um pouquinho dessa inteligência, que ela fala, que momento que esse cliente está, por exemplo, ele cria um mapa do dia, esse cliente às 2 horas ele está em tal lugar, tal. Isso te ajuda a entender melhor como que é a jornada, como que é o dia a dia desse cliente. Faz sentido anunciar na Globo se nesse horário o cara está jogando videogame? Então é isso, trazer um pouco de inteligência, de conhecimento sobre o cliente, para que você realmente escolha os canais certos, entender o que o cliente quer. O Anderson falou um pouquinho de não ser invasivo, né? Então é isso, escolher os canais certos, momentos certos. Aqueles 4 Cs é a resposta dessa pergunta, né? É bem Globo Repórter, eu estou sempre fazendo essa brincadeira. Eu saber bem onde eles vivem, o que eles comem. Se eu não entendo quem é o meu cliente, o que ele faz, o que ele gosta, se meu produto é realmente interessante para ele, eu vou errar em investimento, vou errar em canal, eu vou errar em discurso, eu vou errar em tudo. Então não vou errar só no canal. Então, antes de mais nada, eu preciso saber quem é meu cliente. Se você começar um produto, um negócio, qualquer outra coisa, sem conhecer seu cliente, você vai errar de todas as formas possíveis e inimagináveis. Então, essa é a reflexão, né? Inclusive, o meu projeto de mestrado, está falando de inovação, ele traz um framework que é justamente isso. Como que as empresas precisam começar a ter um olhar no cliente para aí sim construir soluções, construir produtos, construir serviços que melhor atendam os seus clientes. E, claro, isso passa também pelo marketing. O marketing precisa exercitar esse olhar, como que o cliente pensa, o que eu posso fazer por ele, como que eu posso ajudá-lo a ser bem servido. Então, a resposta, eu acredito que é bem simples, mas claro que a gente tem que cada vez mais exercitar esse olhar para o cliente, do cliente, né? Maravilha. Anderson, vamos pensar aqui uma pergunta aqui que foi super votada no nosso estudo. Como usar mídias sociais dentro de Growth? Então, quais são as formas aí, tanto de forma orgânica quanto de forma paga, como que elas podem ser usadas? Como usar Growth no social? Eu acabei de usar com vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um linkzinho ali, e a galera foi lá e me chamou dentro do LinkedIn, e eu ganhei seguidores, aí depois eu faço anúncio para vocês até a morte, para vender curso. É brincadeira, eu não vou fazer isso, mas é uma maneira, entende? Você pode usar, tem N maneiras de usar redes sociais, e uma delas que é muito usada dentro de Growth, principalmente a galerinha de Growth, né? Que você vê uns expoentes ali naquele grupo que eu mandei logo no começo, né? Aquela foto daquele pessoal, usa aquilo assim de forma maestral, que é social selling, tá? Então, você trabalhar redes sociais com foco na venda, então ela deixa de ser aquele negócio, nossa, eu ganhei tantos likes, nossa, isso foi tão legal. Lógico que like é importante, tá? Eu não tô falando que não é importante, não. Like é importante pra caramba, mas ele não vai te levar para venda. E o teu objetivo é resultado. Então você precisa primeiro focar em entender o que você quer com aquilo, com aquela ação, criar um planejamentinho lá para isso, e aí você faz com que as coisas aconteçam. Mas o LinkedIn mesmo é uma baita de uma rede super usada pela galera de Growth para conseguir dar resultado. Você pode usar outras coisas, pode usar o Instagram. Você tem muita coisa que você pode utilizar, tá? Então, a opção tem pra caramba. E você pode usar muitas maneiras de fazer, mas a base, que é o que eu falei lá nos 4 Cs, né? Aquelas 4 certezas que você precisa ter, com quem que eu vou falar, onde que essa pessoa tá, qual que é a mensagem que eu vou passar, né? Qual o momento da jornada que ela tá. Cara, isso é universal. Então você vai usar isso. Se você for usar o Telegram, o Instagram, o LinkedIn, se você for usar o chat do WhatsApp para falar com uma pessoa, você tem que entender primeiro as necessidades do público e depois você começa a pensar um pouquinho mais na parte tática, né? Eu vou usar esse canal, usar aquele. Primeiro entende o público. É a primeira coisa, é a base. E eu esqueci porque eu não fiz audiodescrição, né? E aí eu achei uma sacanagem, porque todo mundo fez. Eu vou falar aqui rapidamente, então. Sou um senhor jovem, né? Um jovem senhor, desprovido de cabelo, sou preto, tenho aqui ao meu fundo, estou com uma camisa cinza,
Ao meu fundo me perguntaram aqui, eu vou responder também, tem uma camisa ali com a assinatura do Pelé. É do Pelé mesmo! Show de bola! E o que mais? Uma estante de livros aqui no fundo, e é isso. Boa, Anderson, obrigada. Ai, gente, todo mundo fez a descrição, vou ter que fazer também. Então, Melhor, né? Eu sou a Rebeca, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com uma blusa laranja, estou com um fundo branco com 2 portas e uma plantinha bonitinha ali atrás. Gente, queria continuar com a pergunta para a Thaís, que é a cara da Thaís, que é como desenvolver a mentalidade de dados dentro de Growth. Então, quais os primeiros passos aí, quem está tateando ainda nesse universo de dados, como que a pessoa pode se aventurar por isso? Mas pega leve, hein, Thaís? Tá bom, pode deixar. Então, primeiro, né? A primeira coisa que as pessoas pensam quando falamos em dados meu Deus, dados, que coisa complexa. Não, meus amores. Vocês acordam, vocês já estão produzindo dados. Dados é sobre alguma coisa. Principalmente, né, o que a gente está analisando aqui sobre o comportamento. Então, nada mais é que números, ou às vezes uma análise mais qualitativa, sobre comportamentos. É em relação a alguma ação, alguma coisa que aconteceu. Né? Então, estamos falando de comportamento humano. Né? E isso é muito bom, isso é muito legal. Porque quando a gente fala de dados em growth, a gente coloca uma coisa e uma carga muito quantitativa, né? Aí é número. Não, gente, é uma tradução. Os números, eles estão traduzindo ações dessas pessoas. E isso é importante entender. Porque daí opa, então a gente está falando sobre outra coisa, a gente não está falando sobre números só, a gente está falando sobre comportamento, né? Então pensa, nós, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está produzindo esse tipo de dado, a gente está produzindo um conteúdo, né? E um conteúdo que ele é relevante para alguém que vai fazer alguma coisa. No caso, nós, profissionais de growth, de marketing, a gente utiliza para impactar essa pessoa depois, né? A gente utiliza esse comportamento dela para impactar depois. Então, acho que o primeiro passo é pensar assim, é um comportamento e tirar da cabeça que é algo muito difícil, porque daí tu começa a ver a leitura de outra forma, né? Tu começa a olhar aqueles números e pensar, poxa, se eu tenho uma taxa de rejeição muito grande, né? Vamos falar de taxas agora, taxas mais simples. Se eu tenho uma taxa de rejeição, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão rejeitando meu site? Daí tu já vai para uma análise um pouco mais profunda. Poxa, talvez eu tenha que analisar qualitativamente o meu site, não quantitativamente. E daí tu vai para o comportamento. Então, outro ponto, né? Além de desmistificar essa questão dentro da nossa cabeça de que é muito ruim, né? Que dados é uma coisa muito difícil de lidar, a gente ressignifica isso e traz uma outra questão do comportamento, né? Analisar comportamentos. Outro ponto importante, importantíssimo, agora falando de coisa mais técnica, é que vocês precisam de uma ferramenta que faça o detalhamento desse dado. Por exemplo, o CRM de vocês tem muitos dados, né? CRM da empresa de vocês tem dados. Quando vocês instalam o Analytics, que vocês acham assim, meu Deus, essa coisa complexa, o que está acontecendo? Né? Eu tenho que fazer a instalação, eu tenho que fazer a leitura, tem um monte de número. Tudo comportamento, gente. Tudo aquilo que está lá é comportamento. Então, tu tem que olhar isso de uma forma mais qualitativa, no momento que tu precisa analisar, coloca uma ferramenta lá, né, para ela captar esses dados, porque é importante isso, você precisa captar. E uma das coisas mais importantes do growth é a mentalidade de colocar esses dados em algum lugar para te analisar depois. Então, é a mentalidade de olhar as coisas via os dados que realmente estão acontecendo, que existem, né, que são efetivos, que estão lá. Alguém está te entregando isso, então tu está aproveitando. Então, é a mentalidade de olhar para os dados e se segmentar em cima desses dados, né? Outro ponto importante em relação a dados e avaliação de tudo isso é que tu precisa fazer alguma coisa com eles. Seja a melhoria de alguns canais, seja entender o teu ICP, ou né, fazer o teu ICP, ou fazer a tua persona, entender a tua persona, ou entender o teu público. Também posso fazer isso com dados. E dados é tudo, né? Tudo, literalmente tudo.
Então, quando a gente fala de dados, é uma coisa muito ampla. Eu posso ter dados no meu site, que foi um exemplo que eu dei. Posso ter dados no meu CRM, que foi outro exemplo que eu dei. Posso ter dados no meu saque. Reclamação reclamação. NPS, reclamação, dados, né? São dados qualitativos, mas são dados. Dados quantitativos, por exemplo, o Analytics, Google Analytics, ele te dá dados quantitativos, desculpa. E às vezes te dá uns dados qualitativos, sim, dependendo de como que tu faz a tua visão ali. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu enrolei mais que expliquei, mas eu quis colocar para vocês que é muito importante vocês terem uma visão diferente, sabe? Que dados não é um bicho de 7 cabeças, que vocês vão usar isso para tudo no growth. Agora vocês entrarem no mundo do growth, no mundo do crescimento, vocês têm que comparar com alguma coisa. Dados, vocês precisam de dados para fazer comparação. Então, dados está em tudo, praticamente. Legal, até falaram aqui no chat, né, que realmente rola esse bloqueio com dados, com visão analítica. Infelizmente, a gente ainda tem, né? Eu me coloco nesse lugar, assim, a gente vai quebrando essa barreira com o tempo, né? E criando essa percepção que a Thaís traz sempre, que é de tudo por trás do comportamento das pessoas, né? Então, se a gente conseguir enxergar as pessoas por trás daqueles números ali, vai fazer mais sentido, né? Adalberto, tem uma pergunta aqui que fala sobre metodologia, que é em que momento eu percebo que uma metodologia tem que ser trocada pela outra? Como ter esse feeling aí? É a partir do momento que alguma coisa dá errado? O que a pessoa pode usar como critério para trocar de metodologia? Excelente pergunta, né? Porque a todo momento as pessoas estão perguntando qual é a metodologia, qual é melhor. Acho que a primeira resposta que eu posso dar é você precisa ter a metodologia para a sua necessidade, certo? E a gente tem que entender também que o mercado é dinâmico. Então, por exemplo, a gente estava falando agora no começo da nossa conversa que a gente está cada vez mais voltado para o cliente. Então, o mercado nem sempre foi assim. Existia uma metodologia lá na época do Ford que fez sentido naquela época que talvez não faça hoje. Então, a gente precisa estar antenado ao mundo, não só a nossa empresa, mas o que o mercado é hoje. Então, tem metodologias que foram sucesso, e foram sucesso. Em algum momento ela vai morrer, ou em algum momento ela vai se evoluir, né? Por exemplo, tinha os 4 Ps, hoje já falam de 7 Ps, né? Enfim, algumas coisas são universais, vão ser perenes, outras coisas ela tem um momento. E mesmo hoje, pode ter 20 metodologias que todas são boas, mas qual que é a melhor para a sua empresa? Tem várias coisas que você precisa analisar. A capacidade das pessoas absorverem aquele tipo de metodologia, às vezes tem necessidade de competências técnicas também para aplicar metodologia. Então, tem várias coisas que você precisa pensar antes de aplicar uma metodologia. Algumas são simples, que não demandam, na verdade, nada assim, de pré-requisitos para aplicar. Então, a resposta a resposta simples você tem que se perguntar o que você precisa. E, às vezes até com um simples Google, você descobre diversas metodologias de coisas que você pode aplicar dependendo do desafio até que você tem. E a sua empresa pode ter diversas metodologias dentro de uma mesma área, ou cada área pode ter metodologias diferentes, né? Então, qual que é a sua necessidade? Pergunte primeiro, faça primeiro essa pergunta, e aí sim busque uma metodologia adequada, converse com pessoas, converse com o mercado, com certeza você vai buscar a resposta da metodologia que mais faz sentido para você e sua empresa, né? Então, eu nem cito nenhuma metodologia porque não existe a resposta pronta para isso. Busca aquilo que faz sentido para você, para sua empresa, para o seu problema de negócio. Acho que é isso. Perfeito. Ada, você lembra da ferramenta que você citou na pergunta anterior? Estão perguntando aqui no chat. Se você lembrar, você traz aqui para a gente. Acho que ele está falando da ComScore. ComScore. A ComScore, na verdade, é uma ferramenta, mas é um excelente exemplo, assim, porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham em startups, tem pessoas que trabalham em empresas de médio porte, tem pessoas que trabalham em empresas de grande porte, e, gente, no final das contas, existem ferramentas para cada bolsa e para cada necessidade, né? Inclusive, uma das primeiras perguntas foi, qual ferramenta utilizar? A questão é que eu já vi, inclusive, muitas empresas contratarem a melhor ferramenta do mercado. E no final das contas aquilo não se pagou porque não tinha pessoas preparadas para utilizar aquela ferramenta, né? Então, ComScore é uma ferramenta que muitas agências utilizam, áreas de mídia utilizam para fazer planejamento de mídia baseado em comportamento do consumidor. Mas é uma ferramenta, existem várias, né?
Quando a gente fala de Google Analytics, tem ferramentas que substituem, inclusive, o Google Analytics. Ou seja, busca aquilo que faz sentido para você, que cabe no bolso, que as pessoas vão conseguir utilizar, que seja amigável. Então, tem todas essas coisas que as pessoas muitas vezes não se questionam antes de aplicar uma ferramenta dentro da empresa ou metodologia, né? A gente é capaz de fazer isso. Muitas, por exemplo, vou citar aqui porque é realmente uma ferramenta muito boa, Adobe, mas é uma ferramenta caríssima e exige muitos profissionais técnicos ali com mão na massa. E eu já vi gente implementar, passar 2 anos implementando e o projeto morrer. É porque a ferramenta é ruim? Não, porque a empresa não se preparou para ter aquela ferramenta. Então, não é simplesmente vou escolher a melhor ferramenta porque a gente tem dinheiro. Não é isso. Acho que é o que faz sentido para você naquele momento, inclusive pensar na evolução daquilo, né? E no mercado financeiro tem uma expressão também que a gente fala de opções, né? Muita gente tem que, inclusive, aplicar uma ferramenta pensando, e se essa ferramenta der problema? Eu tenho alguma coisa para substituir? São esses raciocínios que a gente tem que ser cada vez mais crítico na hora de a gente aplicar alguma metodologia ou ferramenta nesse caso, né? Mas excelente pergunta, é um grande problema no mercado no dia de hoje, e vocês começando a refletir isso, vocês vão aportar muito conhecimento e coisas críticas dentro da empresa que vocês estão ou estarão, né? Maravilha. Anderson, queria fazer uma pergunta dupla para você. Uma é para você reforçar sobre o teste AB, sobre o significado, falar um pouco mais sobre ele. Acho que a gente passou por ele e depois você não Eu voltou. esqueci de falar, né? Eu falei que ia falar depois. Aí eu pensei que o pessoal ia esquecer, falar, porra, eu não sei muito disso, né? Você quase não fala de teste AB, né? Quase não fala de teste AB. E aí, você falar um pouquinho sobre trabalhar com lançamento, fórmula de lançamento, né? Ou quem quer trabalhar com lançamento, qual que é mais ou menos aí o caminho de carreira? Caramba, que pergunta difícil, meu. É difícil até de olhar e falar, é carreira. Não, brincadeira aqui. Ó, tô zoando a galera que trampa com fórmula de lançamento. É só zoeira mesmo. Mas, vamos lá. Primeiro, eu vou falar da fórmula de lançamento, para não perder o... O pessoal já vai me massacrar, né? O pior é que eu tenho um monte de amigo que faz isso, trabalha com isso, e os caras vão, sou filha da mãe. É assim, ó, é real. Eu acho que fórmula de lançamento é uma metodologia, tá? Que é uma metodologia interessante, inclusive tem muita coisa bacana ali dentro, muita coisa. E é meio que um apanhado. O cara que fez... Deixa eu ver se... Pô, tem alguém reclamando aqui que a minha cadeira tá dando nervoso. Desculpa, é que essa cadeira é boa demais, entendeu? Aí eu fico jogando para trás. E se eu não tô mexendo na cadeira, eu tô mexendo na perna. Aí você não vê. Mas eu vou continuar mexendo, que eu não paro. Mas tem um livro. Aqui, ó. Esse aqui. Ó, primeira coisa que eu sugiro para você é dar uma lida nesse livro aqui, do Jeff Walker, chama A Fórmula do Lançamento, tá? Cara, é um baita livro. Não, fica tranquilo, não vou cair não, Patrícia. Essa cadeira me aguenta tranquilo. O Érico Rocha, ele não inventou isso aqui não, tá? Ele trouxe para o Brasil a metodologia desse cara, que é o Jeff Walker. E o Jeff Walker, ele é um cara que ele inventou essa metodologia meio que fazendo, tá? Então é puro empirismo, né? Ele foi lá, colocou e viu as coisas que funcionavam para ele. E ele vendia uma newsletter de finanças. E ele começou a fazer e falou, cara, show de bola, é por aqui. E ele testou isso com vários negócios diferentes. E, assim, você quer entender de fórmula de lançamento? Eu recomendo, compre esse livro, vai custar R$30, R$40 no máximo. Lá você compra esse livro na Amazon, em qualquer loja, na verdade, vai custar baratinho. E você vai ter uma noção a respeito da fórmula de lançamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque tem muita gente que usa isso de uma forma pejorativa, mas eu te digo, por exemplo, eu trabalhava eu trabalhei, na verdade, até março desse ano, numa casa de research. Casa de research lá, concorrente da Empíricos, enfim. Cara, eu trabalhei com muito lançamento. Teve mês que eu cheguei a fazer 10 lançamentos dentro de um mês. Eu vou falar que não funciona? Claro que funciona. O ponto não é sobre isso. É que marketing, o growth, ele é maior do que o lançamento, entende? E normalmente a galera que se fecha só em lançamento começa a não entender outras coisas e pensa que aquilo lá é o mundo, entendeu? E não é.
E, na minha opinião, se você vai aprender a respeito de marketing, de vendas, a melhor coisa que você pode fazer, cara, tem a Terra aqui, que você vai aprender pra caramba, de verdade, para ter uma noção do que você está fazendo. E depois você começa a testar coisas que funcionam, que você se dá bem, entende? Por exemplo, eu me dou super bem aqui com growth. Eu gosto de growth, eu gosto de experimentar, eu gosto de testar. E quando eu falo aquele negócio lá, pô, você não entende nada, eu sinto que eu não entendo nada. Eu sei que eu sei de muita coisa e muito mais coisas do que pessoas que estão iniciando, tá? Mas eu sinto a cada vez... Eu paro aqui para falar com esses dois aqui, por exemplo, cara, a mente fervilha, a gente aprende. E, assim, é uma questão de troca mesmo, porque a gente tem backgrounds diferentes. Então, quando você conversa com uma pessoa que tem um background diferente do teu, você aprende com ela aprende com você, então rola troca. E isso é bacana. Se você entra direto para, de repente, eu vou fazer o curso do Érico Rocha, eu não estou dizendo para você não fazer, tá? Você pode fazer tranquilamente. Eu mesmo fiz 2 vezes esse curso para conseguir entender de verdade o que era esse negócio, como fazer, como aplicar. E eu acho que é um bom conteúdo. Porém, de novo, tá? O marketing, as vendas, o sucesso do cliente, eles são maiores do que isso. Essa é uma das táticas possíveis para você aplicar. Então, primeira parte, espero que tenha respondido, tá? Tranquilo? Eu não sei quem perguntou, mas acho que é isso. Vamos lá. Deu? Segundo ponto. Ia falar pra você não esquecer do teste AB. Teste AB. Vamos lá. O que é teste AB? Eu tenho sempre 2 variantes, 2 opções para testar, né? Eu tenho uma coisa que já está rodando, por exemplo, e normalmente é o que a gente vai querer, ter alguma coisa rodando, e aí você tem alguma coisa rodando, você vai testar alguma coisa contra essa outra coisa que está rodando, que a gente chama de variante, né? E aí a gente coloca isso para rodar, para brigar com esse primeiro ponto que tá, como o negócio estava acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma arte no meu site, uma copy, eu tenho um botão, o botão, melhor exemplo é o botão, porque é sempre mais simples. Então eu tenho lá o botão, e o botão é um botão preto. E eu tenho uma taxa de conversão, ou seja, das pessoas que passam por aquela página, o volume de pessoas que clica, né, é um volume X. Eu tenho uma taxa de conversão ali X. E aí, eu falo, poxa, a gente vem com uma hipótese. Dentro do processo de growth, a gente levanta hipóteses, então a gente vê o problema e fala, cara, eu acho que dava para converter mais, por exemplo. E aí, da partir desse problema, se levanta hipótese. Poxa, e se eu trocasse a cor do botão, será que eu melhoraria a taxa de conversão aqui? E aí, você vai priorizar, porque você não tem só essa ideia de experimento, você tem várias. Você vai priorizar, e a gente usa vários frameworks. Eu gosto muito do ICE, tá? ICE Score, que é um framework que ele vai medir impacto, a confiança, a facilidade de aplicar aquilo. E aí a gente coloca isso para rodar e fala, beleza, eu acho que eu vou testar mesmo fazer o teste do botão. Aí você coloca o seu A, né, que é o que já está rodando, versus o B. O B é a sua ideia nova. É, por exemplo, um botão de cor verde. E aí eu vou colocar o botão de cor verde lá. Eu vou deixar por um período, por um volume de pessoas chegando dentro do meu site, né? E aí eu tenho que ter um volume para ter significância estatística, que é pura e simplesmente falar, é válido ou não é válido, né? Não adianta eu falar lá, entrar uma pessoa, converteu através do botão verde e falar, eu prefiro o verde porque o verde converte mais. Isso não tem relevância estatística. Por quê? Porque tem muita gente passando por ali, né? E você teve uma conversão só. Então você vai ter que ter os seus números aí, e assim, vai ter que mexer com o número. Eu não entendo nada disso. Cara, até tem calculadoras, mas eu sugiro que você estude a respeito do assunto para não cometer gafes homéricas, e que é fácil de fazer, tá? Eu mesmo já cometi um monte. Então, é um negócio só de entender mesmo como funciona. Aí depois você entendeu, você sabe fazer a conta, aí você pega e coloca isso numa ferramenta que faz meio que sozinho para você, só para você entender. Mas, basicamente é isso. Você está colocando uma hipótese para rodar contra outra hipótese. Então, é uma briga, você está colocando os dois para brigar. E aí, no fim disso, você vai descobrir o que funciona e o que não funciona. Isso é teste AB. E aí você tem também outro tipo de teste que você vai fazer
na verdade, um teste multivariativo, ou seja, ao invés de um A e um B, você tem um A, um B, um C, um D, um E, então são várias opções. E aí você também tem um outro ponto, quando a gente está falando de teste, que é sempre a gente tentar... Opa! Ai, Siri. Sempre a gente tentar colocar, criar... Bom, tem duas possibilidades, você pode fazer um teste muito grande, né, com mudanças totalmente drásticas, ou você pode fazer um teste muito pequeno. No teste muito pequeno, se você tem a capacidade, né, você tem volume de visitas aí no teu site, você faz um teste muito pequeno, mas não um só. Você faz vários numa velocidade absurda. Por quê? Porque aí você vai ter uma resposta e você vai ter aprendizados. Não é sobre dar certo o teste, né? É sobre você aprender a respeito dele. Quando você aprende, você fala, pô, eu estou fazendo isso porque eu sei que o resultado é melhor nessa situação. Então, cabe, cara, teste AB é um negócio que a gente inclusive fala no curso da Terra, né? A gente fala bastante a respeito disso, mas que é um negócio que você precisa entender basicamente os fundamentos. Isso que eu falei e mais as contas, como que você faz para ter certeza que aquele seu resultado é válido. Eu lembro sempre de um exemplo, cara, tem um exemplo fantástico. Não sei se você sabe aquele aparelhinho lá do Ibope, tem, sei lá, 3.000 e tralalá aparelhinhos do Ibope Brasil afora. E eu não lembro nem quantos domicílios tem aqui, mas assim, é um absurdo o volume de domicílios comparado com o volume de aparelhos. Aí você fala, poxa, mas os caras decidem como isso? Meu sogro tem um aparelho desses aí em casa, né? Ele deixa desligado, porque ele acha que gasta muita energia. Aí você começa a pegar essas nuances, né, dessas pequenas mudanças, e você fala, cara, a significância estatística, para mim, é muito baixa. Você não tem certeza que aquilo representa a realidade. Só que eu não sei se vocês sabem para que serve o Ibope de verdade. Ele não serve para dizer se um programa é popular ou não. Ele serve para precificar quanto é que vai custar o horário de um spot. Quanto custa 30 segundos no Jornal Nacional. Então você está lá se fiando para pegar 1 milhão aqui, porque eu sei que tem não sei quantos milhões de pessoas assistindo. Às vezes não tem. Entendeu? Então você está jogando teu dinheiro lá sem ter a certeza do resultado. E muitas vezes isso acaba acontecendo. Principalmente com empresas iniciantes, o cara está lá, começou a ganhar um dinheiro, o cara vai lá, coloca dinheiro. Então, quando eu estou falando, eu volto para o teste AB, né? Porque isso também é um teste, é uma maneira de testar, é uma maneira de você colocar um resultado na frente do outro, comparar. Mas quando a gente está falando de teste AB, é sempre uma questão de entender o que está acontecendo, de aprender com os seus testes, né? Não ter esse negócio de, eu vou testar para dar certo. Óbvio, todo mundo quer que dê certo. Você não sabe se vai dar certo. Porque se você sabe se vai dar certo, você não testa. Você só muda. Vai lá, é uma personalização, não é um teste. Você vai lá e altera. Eu vou trocar pelo botão verde porque eu sei que funciona, mas troca. Não é uma discussão, entende? Agora, quando você tem dúvidas, quando você não sabe de alguma coisa que você quer aprender, aí você vai lá e faz um teste. Um AB ou um multivariativo. Show? Espero que tenha respondido. Maravilha, super aula. Obrigada. Thaís, eu vou aproveitar, a gente já está nos últimos 10 minutos, então eu estou otimizando perguntas, estou juntando duas. A Nayara está perguntando sobre ferramentas para pequenas empresas, ferramentas analíticas que você recomenda para pequenas empresas. O Google Data Studio é uma boa opção? E aí eu vou juntar com outra que não tem a ver, mas traz o Bullseye que você falou, né? A ferramenta para escolher canais, que é quanto tempo focar em cada canal do Bullseye. Então, ferramentas analíticas e quanto tempo focar em cada canal. Vamos lá, então. Ferramentas analíticas. Temos várias, né? Para pequeno empreendedor, eu acho que eu começaria com o Analytics mesmo. O Data Studio, que ele é... Data Studio nada mais é do que tu ter um dashboard de tudo aquilo que está ali. É meio que como se tu fosse traduzir alguns dados, trazer, ou só trazer, né? Visões que tu precisa. Por exemplo, eu quero entender tudo sobre receita. Então, vou trazer aqui, vou montar um dashboard sobre receita. Ele é um dashboard para te personalizar. Então, tu vai personalizar de acordo com aquilo que tu quer ver, visualizar. Mas em relação à geração de relatórios, né? Analytics, ele vai te gerar um monte de relatórios. Eu quero saber mais sobre a parte do social.
né? Que é olhar a parte analítica da parte social também é importante. Então eu vou lá para Dashgo, reportei, sei lá, tem milhões de outras ferramentas que a gente pode olhar, inclusive a própria ferramenta em si entrega alguns insights, né? Falando de e-commerce e aplicativo, eu acho que o Firebase e o Analytics, né, que são dois, é como se fosse a mesma coisa, né? Praticamente, só que um é para aplicativo e outro para site. Deixa eu ver o que mais. Eu quero olhar para parte de SEO. O Analytics não vai te entregar SEO, e eu quero olhar dados de SEO, eu quero olhar um relatório de SEO. Vem para o SEMrush, né? O SEMrush também está entregando agora relatórios de outros canais também, isso é interessante. Então, assim, depende muito do que tu precisa, sabe? Porque o pequeno empreendedor, ele tem que entender, daí com o Bullseye, né? O que ele vai fazer, o que ele vai focar, qual é a verba que tu tem. Então, quanto mais canais tu tem, mais ferramentas tu tem para utilizar, né, de análise em relação a esses canais. E a outra pergunta qual que era? Mas olha, eu louco, tô ficando... Sobre quanto tempo ficar em cada um dos canais do Bullseye. Então, isso não existe, gente. Não existe. Quantos canais testar? Quantos canais testar, eu até digo assim, tem um limite. Mas, tipo, gente, não existe. Tem coisas que não existem. E essa é uma dessas coisas. Por que tá? Porque o canal ele pode estar dando muito certo e ele foi um canal que foi elencado lá pelo Bullseye e tu não vai tirar ele, vou deixar 3 meses para ver se tá dando certo e vou tirar. Não é assim, entendeu? Acho que tem vários fatores aí. Tem que entender se a abordagem que tu fez para aquele canal era para aquele canal, se as pessoas realmente que tu quer abordar, a tua persona, está naquele canal. Se não está, não tinha nem que estar no Bullseye, né? Convenhamos. Mas tudo bem. E a questão de dar certo e a saturação. Por exemplo, eu investi muito em Google Ads. Nossa, investi demais. Lá no meu Bullseye foi uma das primeiras opções. Deu super certo. Só que agora saturou. Ou seja, ele continua dando performance, mas ele parou, estagnou. Tu vai tirar esse canal? Não. Vai parar de investir nele? Não. Porque se tu parar de investir nele, dependendo ali da complexidade, do quanto ele é da fatia da tua receita, né? Não tem por que tu tirar. Tu vai manter, mas tu vai abrir outros canais, entendeu? Então, a abertura de outros canais é o mais interessante, mais do que o fechamento. A gente pensa muito, né, nessa questão, eu vou fechar, eu vou testar, vou fechar, vou testar, vou tirar. Tá, mas calma aí. O que eu tenho? Já saturou? Se não saturou, daí eu abro outro canal. Vão com a mentalidade de que vocês têm que observar muito, né? Pela observação, não é pela ação. Ou eu deixo aberto ou eu fecho. Não limitem a cabeça, não vamos limitar a nossa cabeça em relação a, poxa, não deu certo no primeiro mês e eu vou tirar esse canal. Se ele é um canal, e daí eu sempre coloco essa avaliação e peço para vocês fazerem também essa avaliação criteriosa. Se este canal, ele está gerando um resultado para vocês, tá? E se um pequeno resultado, se mexer um ponteirinho, e se esse canal tem a ver com a persona, tem a ver com, vocês fizeram a pesquisa lá, sei lá, e tem a ver com a persona, vocês têm algum engajamento, vocês têm algum tráfego daquilo, ou o concorrente de vocês está muito bem, concorrente direto, tô falando direto, tá? Concorrente direto. De vocês está muito bem naquele canal, dá uma olhada para ver se não é a qualidade do conteúdo ou a qualidade do que tu está fazendo. Então, assim, o Bullseye, ele serve para ti olhar quantitativamente e qualitativamente as tuas ações. E daí, depois, sim, retirar. Eu acho que entra muito também nessa questão do teste AB, né, Palma? Essa questão de, poxa, eu vou testar canais, mas a gente olha só para número, mas às vezes não é só o número, às vezes é a qualidade daquilo que tu está fazendo, né? Perfeito. E terminando aqui, gente, a gente teve algumas perguntas relacionadas ao ciclo ali da jornada do funil, né? Então, vou aproveitar para deixar isso para o Ada, para ele dar uma pincelada final, unindo essas duas perguntas. Uma é, como você pode exemplificar como a gente traz awareness para os clientes, no caso é para a marca, e a outra pergunta é, após captar o lead, iniciar uma régua com os conteúdos seguindo o funil, o lead precisa realizar uma ação para passar ao nível seguinte ou o envio só segue a ordem?
Então, assim, a ideia eu acho que é pegar essas duas perguntas e talvez falar um pouquinho novamente sobre esse funil, as etapas do funil, para reforçar aí na cabeça do pessoal como que funciona essa jornada e quais são as possíveis gatilhos ali, ferramentas que a gente usa em cada etapa do funil. Bom, acho que tem o Anderson, ele passou um funil que é o que o pessoal fala mais agora, né? Eu tenho um funil que é mais simples, que é o que o pessoal já conhecia há muito tempo, que são 3 etapas, né? Que é awareness, consideration e conversão. Essas 3 etapas, se você entender essas 3 etapas básicas, você vai entender a jornada do cliente como um todo, e tudo isso que o Anderson falou, está ali nesse meio dessas 3, né? Então, essa etapa de awareness, como ele falou, é para gerar conhecimento. Então, quando você faz uma campanha para gerar conhecimento, você vai trazer, por exemplo, vou lançar um carro, né? Tipo, você vai colocar, você vai fazer uma mídia programática, você vai usar Globo, você vai impactar, né? Inclusive, mesmo na mídia tradicional, já falava muito, né, de quantos impactos, qual que é a frequência média, frequência alta, você vai trabalhar com mídia, você vai conhecer esses elementos que são justamente isso, né? Quantos impactos eu preciso fazer para essa pessoa saber que eu existo? Awareness é isso, né? Eu quero fazer com que a pessoa conheça. A estratégia existe um monte, você precisa conhecer seu produto e seu cliente e juntar essas duas coisas. Por isso que eu falo, não tem resposta fácil. Você precisa pensar, ó, o meu cliente precisa me conhecer. Aí você precisa elaborar, né, como fazer isso. Sobre a questão do lead, o que fazer depois com o lead, aí eu também acho que é uma resposta particular. Eu acho que assim, né? Você que tem que entender como que você construiu esse lead, até que informações esse cliente teve para gerar esse lead. E aí, o lead, inclusive, é um problema. Pergunta para o comercial o que é lead, pergunta para o marketing o que é lead. Às vezes nem as próprias áreas entendem o que é lead. Né? Então, o problema já começa aí. Então, você não tem, novamente, não existe a resposta certa. Mas se é um lead que ele simplesmente colocou um cadastro, ele não conhece a sua empresa, então talvez ele esteja na fase de consideração ainda. Aí faz sentido a gente criar uma estratégia, por exemplo, de embalde marketing, que é você começar a fornecer conteúdo para ele, para que ele tenha elementos para realmente considerar seu produto, para aí, enfim, chegar numa fase de compra. Então, a estratégia de embalde marketing trabalha justamente isso. Eu vou promovendo conteúdo para que ele tenha mais elementos para falar, nossa, essa empresa que eu preciso contratar, ou esse produto que eu preciso comprar. Então, não existe resposta certa. Então, você precisa sempre pensar na jornada. E a jornada é interessante. Você faz uma campanha, não são todos os clientes que estão na fase de awareness, não são todos os clientes que estão na fase de consideração. Então, você precisa pensar em tudo isso também, né? Os clientes estão em diferentes momentos da sua jornada. E, às vezes, você precisa fazer uma campanha, você não tem dinheiro para fazer só uma campanha de awareness. E, no final das contas, você precisa pensar na jornada como um todo. Esse é o grande desafio do marketing, né? E essa parte do lead é uma etapa. Às vezes, você cria lead no awareness, né? Às vezes, você cria lead no consideração. Então, assim, você precisa entender qual que é o momento que aquele cliente está. Por isso que dado é importante. Na medida que você tem mais dados, você consegue perceber em que momento esse cliente está e criar uma ação. Ou continuar promovendo outras ações que ajudam esse cliente a ir avançando dentro desse funil. E aí, assim, o ideal no marketing é que a gente faça um marketing cada vez um para um, né? É difícil, né? Mas esse é o ideal. A gente trabalha para isso, o digital permite isso, né? E claro, eu não estou falando também que a mídia tradicional vai morrer, não. A gente, na nossa estratégia, a gente precisa trabalhar com tudo que faz sentido para o cliente. Então, embora a gente esteja falando muito digital, entenda-se que o mundo cada vez está unindo as coisas. Por exemplo, quando a gente fala de e-commerce, o e-commerce hoje está falando de omnichannel, juntar o canal físico com o canal digital, ou seja, tudo converge na vida real, né? A gente separa as coisas aqui por didática, não que o mundo seja assim, né? As coisas estão misturadas. Maravilha. A gente sempre fica falando, né, que tudo depende, isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é verdade, gente. Vai depender do contexto de cada empresa, de cada cliente que vocês estão atendendo, da persona de vocês, do dinheiro que vocês têm para investir em alguma estratégia. Então, a ideia aqui é passar sempre a mentalidade por trás do uso da ferramenta, do canal, da metodologia, e vocês podem adaptar, ficarem livres para usar essas informações de uma forma que seja interessante para o contexto de vocês. Eu queria agradecer muito vocês, gente, vocês experts e vocês, pessoas que estão aqui acompanhando essa aula maravilhosa. Eu vou fazer uma rodada rapidinha aqui de mensagens finais. Queria chamar os experts para deixar uma mensagem aí também para quem está começando essa jornada em marketing, né? Todo mundo fica muito ansioso, às vezes, quando está começando essa transição de carreira. Então, o que vocês querem deixar aí de mensagem para o pessoal que está aqui acompanhando? Rapidinho, hein, gente, que a gente já terminou nosso tempo. Thaís.
Lá vai eu. Então tá. Primeiro, não limitem a cabecinha de vocês. Segundo, ampliem isso. Ou seja, vão ler. Vamos ler, minha gente. Tem que ler, tem que procurar. Só que, às vezes a gente se perde, né? Porque tem muita coisa para ler, tem muita coisa para procurar. Então, tenta entender, sabe, onde que tu quer ir. Eu quero ir mais para a parte orgânica. Então procura pessoas lá que são referência nisso. O que essas pessoas que são referência em SEO estão lendo? O que elas estão fazendo? Quem que elas seguem? Né? Eu, por exemplo, vou contar um segredo para vocês. O Anderson Palma, inclusive, é uma honra cada vez que eu estou com ele, porque e o Adalberto também, mas antes do Adalberto, o Anderson era o meu guru, entendeu? Do marketing. Eu iniciei muita coisa da minha carreira e segmentei por causa do Anderson. Então, na mesma época, eu tinha conhecido o Rafael Lassense e daí o Anderson também. Eu disse, cara, eu preciso de uma referência negra nessa área, né? E o Anderson, ele foi uma pessoa que eu comecei a seguir. Eu sigo ele há muito tempo. Então, hoje, estar aqui conversando com ele quer dizer que eu estou indo pelo caminho certo, né? Então, eu estou, assim, bem feliz. Inclusive, cada vez que a gente fala e cada vez que a Tera me chama para fazer essas rodadas de conversa com esses experts, eu abro muito meus ouvidos, né? Para escutar, para fazer essa troca. Então, é muito importante vocês terem a cabeça muito aberta, né? E entender que o sucesso do teu cliente, o sucesso da tua empresa, ele muitas vezes depende de olhar as coisas de uma outra forma, né? De olhar com uma sensibilidade da comunicação, de tu entender que nem tudo é de uma forma mais quantitativa, mas também qualitativa. É tu, como profissional, entender qual é a jornada que tu quer, né? Então, às vezes, eu preciso gerenciar tal ação e tal coisa, mas quem sabe se eu estudar isso, eu não consigo dar, né, o que eu preciso para aquele negócio funcionar. Então, o Growth, ele está aí para isso. O Growth, ele literalmente fez eu olhar para dentro. Thaís Barbosa, profissional, e entender o que eu precisava fazer, e olhar para fora. Thaís Barbosa como gerente de marketing, né? Olhando ali na CIA da consulta, né? Complementando na CIA da consulta, e entender, poxa, o que eu posso fazer por esta empresa, para o negócio. Né? Então é isso, gente. Perfeita. Anderson, sua mensagem final. Cara, fiquei até emocionado aqui com ouvir essas coisas. Né? Brincadeira, viu? Muito legal. Legal mesmo, de verdade, gente. Mas assim, para dar um recado para vocês. Primeiro, agradecer aí todo o carinho de vocês. Eu fico de verdade lisonjeado e eu fico feliz pra caramba pelo fato de hoje, principalmente, tem pouco preto, tá? Vou falar uma coisa que né? Mas tem pouco preto em posições de liderança no mundo, tem pouca gente. Aliás, não é só pouco preto, não, tá? Para vocês aqui, para entender, e eu acho que isso aqui é do caramba. É muito legal. Vocês estão tendo a oportunidade de ter acesso a conhecimento que normalmente não é liberado para vocês, tá? Esse aí é o primeiro ponto. E assim, preto, pobre, galera de periferia, não tem, no geral, acesso a conhecimento. Não sabe quais são as opções que a gente tem. E existem opções, e a gente precisa aprender. Mas para isso a gente tem que fazer muito o que a Thaís falou, que é abrir a cabeça, assim, abrir o leque de opções. E uma vez que você encontre isso, uma vez que você encontre o foco que você quer ter, é uma questão, sim, de remar para a direção certa. Porque é questão de plano, é questão de estratégia. Não é à toa que filho de médico vira médico, entendeu? Não é à toa que filho de médico vira médico. Filho de advogado vira advogado. Vocês estão aqui, vocês estão recebendo informação de coisas que normalmente não são passadas para vocês. E que muita gente, eu acabei descobrindo sozinho, em um monte de curso escasso, né? Escasso, né? Que você vai pegando de um lugar, pegando do outro. Até isso tudo começar a fazer nexo, fazer senso, isso demora. E com o fato de vocês estarem recebendo esse tipo de conteúdo, eu não estou falando só do meu, não. Eu estou falando da do Alberto, da Thaís. Esses caras, essas pessoas que estão aqui para passar conteúdo para vocês, elas entendem muito do que elas fazem. Então, são pessoas que você tem que seguir, você tem que começar a olhar, o que ele está fazendo?
chama para um papo, vai tomar um café. São pessoas super acessíveis, tá? Vai tomar um café, vai conversar, faz networking com pessoas que estão no nível onde você gostaria de estar. Eu fiz muito isso e continuo fazendo. E quando você faz isso, e é difícil, você vai receber um monte de não na cara, tá? Um monte de porta fechada. Mas quando você consegue quebrar minimamente a barreira, você vai começar a ter acesso a ainda mais conteúdo de qualidade. E vai fazer com que o teu desenvolvimento, o teu crescimento seja de verdade um negócio exponencial. Porque é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, independente de onde você está, eu não estou falando só para quem não tem grana, eu não estou falando só para quem é preto, eu estou falando para todo mundo que de repente não tem acesso a esse tipo de conhecimento e quer trampar com marketing. Se espelha, entenda, conhece, não tem só eu não. A Thais falou, tem o Lassance, que é foda, tem o Thiago, que putz, o cara é fera demais, tem muita gente boa. Segue a galera, vê com quem que você, sabe, que você realmente, quem tem conteúdo que faz sentido para você. E aprende, entende o que o cara fez para chegar lá, entende como você também pode fazer para chegar. Eu acho que essa é uma maneira de você, pular umas etapas aí boas. Se você for simplesmente ficar em curso gratuito ou procurando no YouTube, o conhecimento não está organizado, né? E é bem o que vocês disseram. Conhecimento é um negócio assim, cara, a gente já passou a era do conhecimento, né? A gente está aqui no momento que é a era do digital, né? É a era do social. A era do conhecimento está lá atrás já. O conhecimento é abundante, é disponível. Por que as pessoas ainda cobram para ter curso? Pela curadoria, pela qualidade do conhecimento, a qualidade da informação. Informação que faz transformação. Então, aprenda e esteja perto de pessoas que podem te ajudar, que você acredita que podem te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Assim, você tem muito mais chances de reduzir o tamanho dessa estrada. E eu tenho certeza, eu confio demais em vocês. O fato de vocês estarem aqui até agora, 9h39, quarta-feira, muita gente já está bebendo a ceva ou está indo para a cama. Vocês estão aqui, prestando atenção, confiando no conteúdo que a gente está passando. Aproveita isso e segue, dá o próximo passo. Vai atrás de gente que traz informação de qualidade para vocês. Segue a gente, tem lá no LinkedIn, tem informação de qualidade, dá uma olhada nos cursos da Terra também, que são fabulosos. Eu sou professor e o Adalberto também, a Thais também, né? A Rebeca também tá lá. Então, assim, cara, tem muito conteúdo, aproveita e esteja inserido. Acho que é o primeiro ponto, né? Dá uma de picão mesmo. Me conta como é que é esse negócio aí. Esteja, sabe? Esteja lá, porque isso faz a diferença. Tá próximo faz a diferença. A gente tem aquela velha frase, né? Se é a média das 5 pessoas com quem você anda, é mais pura realidade. Se andar com médico, você vira médico. Se andar com advogado, você vira advogado. Se andar com marqueteiro bom, você vira marqueteiro bom. Se andar com marqueteiro ruim, você vira marqueteiro ruim. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Sucesso, tá? Obrigada demais, Anderson. Adalberto, conta aí pra gente o que você deixa como mensagem final. Eu vou ser rápido porque eu sei do horário, né? Em primeiro lugar, parabéns Santander e parabéns Terra. Acho que é uma iniciativa fundamental. A gente fala sobre que o mundo vai mudar com a educação. Isso aqui é como a gente faz na prática isso, né? Segundo ponto aí, não vou chover no molhado, mas diversidade é um tema que realmente tem que estar no nosso dia a dia, independente da área que você trabalha. E aqui a nossa tela mostra muito disso, né? Tá quase que equilibrado, né? Quase que equilibrado, não. 2 mulheres, 2 homens, negros, enfim. Pessoa fazendo Libras, para pessoas justamente, né, que não têm acesso, né? Então, é isso, o mundo é pautado pela oportunidade. Agora, falando especificamente do que a gente discutiu hoje, né? Você vê que o mundo está com um mindset que precisa ser trabalhado, né? Tipo, as pessoas estão buscando respostas fáceis. Há quanto tempo eu fico ali? Qual que é a melhor ferramenta? E assim, acho que busca mudar seu modelo mental para buscar os conceitos, busca entender quantas pessoas conhecem muito de uma ferramenta de CRM, mas não tem os princípios do conceito do que é o cliente. Então, assim, se você é super analytics, se você está numa jornada um pouco mais à frente da carreira, busque também os conceitos, busque os princípios, busque os fundamentos. Quantas pessoas conseguem explicar ali, literalmente, o que é um bounce rate, o que é uma sessão no Google? Né? Muitas vezes as pessoas conseguem reportar esse número, mas será que ela consegue explicar? Na medida que você conhece realmente, isso te dá autoridade. Aí minha dica principal que eu dou assim,
Busca entrar em alguns grupos de Telegram, WhatsApp, de pessoas profissionais que trabalham com analytics, com marketing digital. Eu aprendo todo dia nos grupos que eu estou. E assim, o marketing é muito abrangente. E com certeza tem um espaço de alguma coisa lá que você se identifica mais. Então busque conhecer aquilo que você identifica mais, mas não perca a oportunidade de também ter uma visão mais ampla, porque isso te dá, né, mais robustez. E no final das contas, as empresas estão cada vez mais trabalhando com grupos multidisciplinares. Então você vai trabalhar com pessoas que fazem outras coisas diferentes da sua e vocês vão trocar bola. Então, mergulhe no conhecimento. Isso acho que é o grande ponto. Aproveite, porque isso que vocês estão participando hoje é uma oportunidade de fato. Só que vocês não precisam e não podem parar aqui. Os grupos de Instagram, de WhatsApp e Telegram, são excelentes fontes de conhecimento, de network, inclusive, mas ali você vê, inclusive, as pessoas discutindo coisa no dia a dia. Cara que é top no mercado pergunta, qual que é a minha ferramenta? O que eu faço agora? Estou enfrentando esse problema. Esse é o dia a dia. É uma forma de você também aprender, fazer network. E, nesses grupos tem muita vaga também. Ou seja, é um grupo, são esses grupos que têm um pacote completo. Conhecimento, oportunidade, crescimento. A minha dica principal é isso. Mergulhe no que o mercado é e tente identificar aquilo que você gosta mais dentro dessa área de marketing digital, que é muito abrangente. E tem oportunidade para todo mundo. Essa é a realidade. Verdade. Obrigada demais, Adalberto. Obrigada, Thaís. Obrigada, Anderson. Queria agradecer muito também a Diana e o Rubens, nossos intérpretes de Libras, que estão aqui com a gente a noite toda. Obrigada a vocês que estão aqui também até agora, né? Esse é o 3º dia já de aulas. Amanhã continua, nós temos o último dia amanhã. Espero que vocês continuem animados para aprender. E amanhã vocês tenham já a última aula e já... as mensagens finais aí para quem está seguindo no processo seletivo, gente. Então, quem tiver ainda dúvidas, a gente tem o pós-aula, os slides e as gravações ainda no LXS. Vocês podem acessar a qualquer momento, rever, depois estudar para as provas, né, que vão ter para os testes. Vocês podem revisitar todos esses conhecimentos. E não deixem de seguir a Thaís, a Adalberto, o Anderson no LinkedIn e outros profissionais incríveis da área também. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, todo dia a gente aprende um pouquinho. Se cuidem, bom descanso para todos e até amanhã.